Bom, Superman já estreou, já até falamos sobre, e hoje, depois de ter analisado, refletido bastante, quero trazer para você algo muito especial. Se eu te dissesse que o novo filme do Superman agora, de 2025, traz mensagens que tem tudo a ver com o Evangelho. E aí, tá pronto para ir nessa jornada comigo? Bora ver o que esse novo filme da DC, do James Gunn, tem para oferecer de bom para nós, o que esse filme tem que nós também achamos na Bíblia. É isso que a gente faz, é para isso que você tá aqui e eu também. Segura aí, senta aí, bora lá. Meu nome é Gustavo, tá começando mais um vídeo no Fé Geek. Amigão, olha pra cima. Bom, esse filme é pra você que já viu o filme ou que não liga pra spoiler, porque vai ter muito spoiler aqui, como tá dizendo no título do vídeo, em tudo quanto é lugar, tá? Caso você não tenha assistido, eu recomendo o vídeo que a gente já fez, sem spoilers, a minha opinião sincera sobre o novo filme do Superman, beleza? Bom, se você tá aqui, é porque você já viu o filme. Então já podemos dizer que nesse filme, como você viu, o Superman, ele tá atuando já como um herói. O filme não perde tempo contando a origem dele, até porque a gente já viu essa origem do Superman várias vezes e não é necessário de fato, certo? Então é um Superman que já está na ativa, que já está entre os humanos, entre a humanidade e que atua como um super-herói, uma pegada mais humana, como a gente já falou, uma pegada mais próxima da humanidade, nada tão distante, nada tão poderoso. Ele é povão, Superman povão esse do James Gunn, né? Legal até isso. E sabe quem era povão também? Sabe quem? Você sabe quem? Sabe de quem? Ele mesmo, Jesus. Jesus também veio ao mundo, né, de outro lugar para cá, em uma missão. Não é a missão que o Jor-El deu para o Superman, é longe disso. Isso foi profetizado lá no livro de Isaías, mas também pelo profeta João Batista. E ali no livro de João diz que o Verbo se fez carne e habitou aonde? Entre nós. Assim como o Clark ele se disfarça ali entre os humanos, né? E também quando ele está como Superman nesse filme, ele também é amigão dos humanos, ele é amigão ali do cara da cabana que vende o lanche para ele, que dá o lanche para ele de graça, a galera ajuda ele se levantar quando ele precisa, ele é povão, ele tá ali no meio da galera. Jesus também era muito assim, as multidões elas se colocavam diante de Jesus e Jesus fazia primeiro amizade, ganhava o coração dessas pessoas no sentido de amizade mesmo, de companheirismo, e depois ele resgatava a alma perdida daquela pessoa. E assim, galera, é importante ressaltar que Jesus, ele quando veio aqui para esse mundo, ele era Deus, mas encarnado como ser humano. Então, Jesus, ele assim como um ser humano, também tinha emoções, também tinha trabalho, também tinha propósito, também chorava, sentia dor. Então, Jesus, ele era povão também no sentido de ser humano. Ele era Deus, mas estava com humanos. Jesus nunca deixou que a sua humanidade atrapalhasse o seu ministério, pelo contrário, ele só usou isso a seu favor, em favor de ganhar almas para a eternidade. Bom, esse filme aqui ele trabalha a questão da rejeição do Superman a partir de um ponto de política ali, de uma questão política, inclusive envolvendo fake news, robôs digitais. Ali o Lex Luthor tem um negócio lá naquele mundo, esqueci o nome agora, que tem um monte de macaquinhos digitando coisas sobre o Superman, porque o cara realmente odiava o Superman, fazia de tudo para difamar a imagem dele, enfim. E isso uma hora deu certo, né? Ele conseguiu traduzir a mensagem dos pais do Superman para mostrar para o povo que a missão do Superman, segundo seus pais, era na verdade governar perante aquele povo, uma raça inferior, enfim. Mas o ponto é que Superman foi bastante difamado, né? Foi bastante aí rejeitado depois, inclusive, de toda essa situação. Mas olha, apesar do povo e do governo desconfiarem do Superman, gente, ele estava salvando vidas.
Superman não tava nem aí se falavam mal dele, Superman não tava nem aí se é política, partido daqui e tal, não apoia, pedir pro presidente, aquele diálogo entre ele e a Lois Lane lá na entrevista, ele fala bem isso, cara, pessoas iam morrer, eu tô me lixando pra tudo isso aí que você tá falando, de ladainha, de política. Cara, Superman queria salvar vidas, assim como Jesus, ele não estava nem um pouco aí para quem falava mal dele, para quem ficava tentando atrapalhar ele, ele simplesmente tinha um foco, um propósito, uma missão, que era salvar vidas, salvar almas. Jesus foi o maior salvador de almas que já passou por essa terra. Ele não tinha tempo para se preocupar com falação contra ele, não. A Bíblia relata em vários momentos que ele era desprezado, mais rejeitado. Ele foi de fato desprezado. A profecia de Isaías, lá no capítulo 53, verso 3, diz um pouco sobre esse desprezo que a humanidade teria para com Cristo. Assim como o Superman no filme ele é incompreendido por aqueles que ele mesmo tenta salvar, assim também era Jesus, que salvou a muitos, mas também foi o que? Rejeitado por muitos. Fizeram de tudo para atrapalhar Jesus, para difamá-lo, mas ele não saiu do seu propósito em nenhum momento. E ser inabalável nesse sentido é isso. Ser inabalável muitas vezes não é ter super força ou ter soberania, é simplesmente não se abalar pelo pequeno. Para muita gente pode parecer grande, que é pessoas falando, difamando, desacreditando. É usar isso como uma gasolina para você colocar um turbo na tua verdadeira missão. Krypto. Home. Take me home. Como eu falei no vídeo lá, eu gosto das cenas do Krypto, apesar de que eu acho que ele tá mais do que deveria no filme. Eu acho que, pô, naquela cena final lá, cara, é o Superman, precisava da ajuda do Krypto, né, pra derrotar ali o Ultraman. Eu acho que não precisava, né? Mas o fato é que ele tá sempre lá. Quando o Superman precisa, é só chamar que ele vai. E é ele que dá essa força muitas vezes, né? Ele leva o Superman no começo do filme para o refúgio. E aí, gente, o Superman ele é restaurado através daquilo, né? Daquele refúgio onde ele é exposto ao sol e ele recupera a sua força. Nós podemos ver isso como o Espírito Santo, que é aquele que sopra aos nossos ouvidos, é aquele que nos socorre nos momentos de fraqueza. Como diz lá em Romanos 8, 26, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Krypto leva o Clark lá para o lugar de cura e de restauração, assim como o Espírito Santo muitas vezes nos leva à presença de Deus e nos ajuda muito na hora de tomarmos decisão. Mas é claro, você só vai chamar alguém para te ajudar em um momento que você precisa se você conhece bem essa pessoa, se você tem um relacionamento muito sólido com aquela pessoa. E não é diferente do Espírito Santo. Você não pode chamá-lo, você não vai conseguir ouvir a sua voz se você não tem relacionamento com Deus. Se você não busca Deus, seus momentos sozinho, sozinha. E é aí que eu quero chegar, que é um ponto talvez mais crucial da nossa vida espiritual. O Superman tem aquele refúgio, aquele abrigo, aquela fortaleza no Polo Norte. E nós podemos fazer uma analogia com aquele lugar secreto descrito em Mateus 6,6, que é um lugar de oração, um lugar de comunhão com o Pai. É lá que o Superman vai para ouvir a voz do seu pai. Eu sei que no começo ele nem entendia a mensagem que o pai queria dizer, mas ele já se acalmava só de ouvir a voz dele. É ali que ele conhecia a voz do pai. Lógico que o pai não era lá essas coisas, mas depois no final a gente vê que ele busca esse refúgio também nos pais adotivos, aqui no Jonathan e na Marta, né? Mas o fato é que Jesus tinha esses momentos também de comunhão com Deus. Jesus te retirava dos lugares para ouvir a voz de Deus, para ir até o Senhor. Então assim, olha só, pensa comigo. Se Jesus, que era Jesus, saía nesses momentos, ia para a madrugada, meditar e orar a Deus, e buscar o Pai, buscar a presença de Deus e do Espírito Santo, quem sou quem sou eu para não fazer a mesma coisa? E a gente nem a mesma coisa faz, a gente faz bem menos, mas se não fizer nem o menos, meu amigo, para onde que está indo a nossa vida espiritual e como é que vamos conhecer a voz do Espírito Santo falando aos nossos corações, aos nossos ouvidos, na hora que a tentação vem?
É para isso que serve os seus momentos a sós com Cristo, a sua intimidade com Deus. Ela vai te salvar, ela vai te dar cura, vai te dar refúgio e vai te dar alívio espiritual no momento em que você mais precisa. Outro fato que eu achei interessante abordar aqui é a questão do Ultraman, que é uma versão do Superman corrompida, criada pelo Lex Luthor. Acompanhe comigo 2 Coríntios 11, verso 14. Não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Aqui, o Superman corrompido, que é o Ultraman, claramente é corrompido, ele tem a cara de mal, ele tem uma vestimenta lá que já lembra coisas ruins, mas a Bíblia fala de um inimigo que vai se transformar em algo parecido com aquilo que é Cristo, sabe? Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque o inimigo, em algum momento, ele pode se disfarçar de anjo de luz, ele pode se disfarçar de falso Cristo. Ah, mas como é que eu vou conhecer? Cara, é a Bíblia, é o lugar secreto. Sem conhecer, sem estudar, você pode correr um risco enorme de se perder e ser enganado justamente por essas coisas aí. Muito foi falado sobre a fragilidade desse Superman, sobre como ele ainda está no começo, tá? Eu falei no vídeo lá anterior que era um filme de origem, mas eu quis dizer um filme de origem do universo, né? Não do Superman, esse filme não é filme de origem. Mas o fato é que, assim como esse Superman, ele muitas vezes cai, ele sofre, ele apanha, Jesus também em algum momento foi ferido, Jesus também caiu, Jesus também foi crucificado, mas ele ressuscitou. Filipenses 2, 8 a 9 diz que ele humilhou-se a si mesmo, por isso Deus o exaltou. O herói que cai e se levanta é o retrato do poder da ressurreição e da glória futura. Esperança é o que o Superman tem estampado no peito. Aquilo não é um S na roupa dele. Aquilo lá, em linguagem kryptoniana, né, significa esperança. E apesar da desconfiança, da destruição, Superman persiste acreditando. Romanos 5 diz que a esperança não nos decepciona. E, gente, assim é o Evangelho. O Evangelho, ele pode ser definido como a boa nova em meio ao caos. Superman de 2025 pode ser só um filme, alguns vão gostar, outros não vão gostar. Mas quando a gente olha com a perspectiva e a cosmovisão cristã, ele se torna bem maior. Concorda comigo agora? É um filme que fala de redenção, é um filme que fala de esperança, que fala de humanidade, que fala de salvação. E meu amigo, o Evangelho é isso. O Evangelho é exatamente isso. E olha, você consiga se aproximar mais do Evangelho consumindo conteúdos que você gosta, cara. Esse é o propósito do canal, é aproximar você de Deus através dos conteúdos que você assiste, que você lê, que você ouve, enfim. E Deus se manifesta de várias maneiras e eu tenho certeza que vai se manifestar sim, através de filmes como esse, de HQs, de conteúdos, de séries. Deus trabalha para cada coração de um jeito, que ele possa trabalhar no seu. E que se o Superman não for suficiente para você, e você achar que tá muito pouco, que você acha que não tem um senso de heroísmo tão grande, cara, faz o seguinte, pega a Bíblia e leia os Evangelhos. Ali tá a maior história que existe na face da Terra. Eu tenho certeza que é isso que vai te transformar. Muito obrigado por assistir até o final. Eu quero que você siga a gente lá nas redes sociais também. E por aqui, inscreva-se, ativa o sininho e deixa esse like no vídeo, pelo amor da guarda, por favor, porque aí ajuda a gente pra caramba, beleza? Compartilha esse vídeo com aquele cara que já assistiu o Superman contigo, com aquela tua amiga que também gostou do filme, compartilha com geral, torne Jesus conhecido através desse vídeo, beleza? Um abraço pessoal, até a próxima, fique com Deus.